Olá, esse é o canal Paz e Bem. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges para falar sobre a tese dela que se chama Filosofia do Jeito. Em épocas que nós estamos vivendo de pandemia, o jeitinho brasileiro pode nos ajudar muito e a Fernanda vai explicar por quê. Então, tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Então, vamos começar com aquela pergunta: o que é o jeitinho brasileiro? Tá, então, antes de deixar diferenciar duas coisas, né? Nessa tese, nessa pesquisa, né, que virou esse livro aqui, quem quiser depois dar uma olhada, que é A Filosofia do Jeito, é sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Ops. São duas coisas, né? Então, a primeira coisa é a questão do jeito. Né? Então, quando a gente fala assim, dei um jeito, eu vou dar um jeito nisso, significa que a gente vai encontrar uma solução, mesmo que aquilo que pareça, mesmo que as normas ou que os procedimentos que seriam os corretos não vão ser suficientes para resolver aquele problema, a gente dá um jeito, né? Então, por exemplo, não tem cimento, tem ali um restinho de Durepox, usa o restinho de Durepox. Então, dar um jeito é encontrar uma solução criativa para alguma situação. Isso é uma coisa. Na filosofia do jeito, o jeito também tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas disposições corporais. Então, qual é a ideia que está nisso? É que a forma como a gente pensa tem a ver com a forma como a gente percebe e age e que está constituída na nossa postura, ou seja, no nosso jeito, certo? Esse jeito ele pode ser um jeito mais repetitivo, fechado, limitado, mas pode ser também um jeito mais flexível e tal. Mas a ideia é tentar entender como que a forma como a gente emite juízo sobre as coisas, como a gente classifica as coisas, como a gente compreende a realidade que vem pelos nossos sentidos, é filtrada por isso que eu chamo jeito. Eu vou fazer. O jeitinho brasileiro é levar vantagem? Então, aí que há uma. Antes da gente poder falar sobre o jeitinho brasileiro, a gente precisa circunscrever bem o que é o jeitinho brasileiro, né? Então, é uma expressão popular, né? As pessoas falam isso, falam jeitinho brasileiro, e que ao longo do tempo foi ganhando uma conotação negativa. Mas, quando surgiu a expressão não era negativa. Por quê? Porque jeitinho brasileiro não era sinônimo de levar vantagem, jeitinho brasileiro não era sinônimo de sabe com quem está falando, jeitinho brasileiro não era sinônimo de suborno, não era nada disso. O que designava a expressão jeitinho brasileiro lá nas primeiras vezes em que ela foi usada? No começo da modernização do Brasil, quando vieram as primeiras indústrias, né, quando os primeiros parques industriais foram criados, este modelo de produção industrial trouxe também uma certa ética fundamentada numa certa concepção de homem, que é o homem enquanto indivíduo, que é um homem saxão, anglo-saxão, certo? E esse homem, o que se entende? Como é que esses indivíduos que trabalham nestes lugares, nessas fábricas, nessas indústrias, como é que eles são respeitados eticamente? Quando eles deixam de ser pessoas e passam a ser um número. Ou seja, quando eles recebem um tratamento impessoal. O que significa isso? Quando todo mundo se submete às mesmas regras, então a justiça está sendo feita. Então, isso foi construído ao longo da modernidade europeia, especialmente no contexto da Revolução Industrial e do desenvolvimento deste mundo, que é um mundo moderno, desse tipo de economia urbana, industrial que a gente conhece, certo? Certo. É. Só que isso veio para o Brasil um pouco tardiamente. E aí a Lívia Barbosa, que fez uma pesquisa super interessante sobre o jeitinho brasileiro, na área da antropologia, ela fez uma pesquisa e descobriu que as primeiras vezes em que o jeitinho brasileiro foi usado nos jornais, nos meios de comunicação de massa, ele designava uma situação em que, apesar das regras, as pessoas faziam outra coisa.
Então, Ou seja, o jeitinho era uma insubordinação a regras impessoais. A questão que vem depois é, mas isso é ruim? Isso é sempre ruim? Não é? Porque o que foi acontecendo? Tá, e o que foi acontecendo ao longo da evolução dos meios de comunicação e a presença da palavra jeitinho nestes meios de comunicação, ainda segundo a pesquisa desta mulher, dessa antropóloga Lívia Barbosa. Com o tempo, os grandes jornais começaram a usar jeitinho para responsabilizar a dificuldade do Brasil de se adaptar ao modelo moderno de civilização, ao modelo industrial. Entende? Então, o Brasil é uma bagunça porque as pessoas não se adaptam à vida dos indivíduos nos grandes centros urbanos modernos. Porque o modelo era que o Brasil virasse uma Inglaterra, digamos assim. E nós não viramos, certo? Nós não... Essa coisa... Tá. Então, por isso que ao jeitinho foi sendo atribuída essa característica negativa de ser bagunça, as pessoas não respeitam as normas, certo? Você subornar uma pessoa é desrespeitar as normas, mas não é jeitinho, é suborno. Porque costumam culpar o jeitinho brasileiro pela corrupção, né? Isso. Você se corrompe ou corrompe alguém, não é jeitinho brasileiro, é corrupção. É você chegar num lugar e não querer esperar numa fila ou não querer se subordinar às regras porque você se acha especial, não é jeitinho brasileiro. É sabe com quem está falando. É aquela expressão, né? Você sabe com quem você está falando? É você levar vantagem em tudo e para isso desprezar as regras também não é o jeitinho brasileiro. É levar vantagem em tudo. Então, se a gente tirar tudo isso do jeitinho brasileiro, o que caracteriza exatamente o jeitinho brasileiro? Vamos lá. É porque se a gente não definir isso, toda essa conversa vai ficar estranha. Então, a gente tem que definir bem isso. E quem ajuda a definir de novo é a Lívia Barbosa. E depois dessa definição dela é que vem aquilo que eu quero acrescentar na questão. Ela diz assim, o jeitinho se define numa situação na qual alguém que está vulnerável, que está prejudicado diante de alguma situação inesperada e que tem uma real vulnerabilidade, pede uma exceção para alguém que tem o poder de abrir essa exceção. Tipo, agora nos tempos que nós estamos vivendo. Eu vou no mercado, se eu for no mercado para um idoso, é o jeitinho brasileiro? Não porque você não porque você não está questionando nenhuma regra. O jeitinho mas vamos supor que tivesse não fosse isolamento social, que fosse que nem está na Itália, seja restrição total, né? E aí eu sei de uma pessoa que precisa que eu vá ao mercado um idoso. Se eu for no jeitinho ou fizer alguma coisa para auxiliar quebrando essa regra, é o jeitinho? Pode ser caracterizado pelo jeitinho, porque daí você conversa com o dono do mercado e diz assim, olha, nós não podemos sair, eu sei que não podemos, tá certo que não podemos, mas tem uma idosa que está morrendo de fome, ou vamos pegar uma situação mais radical ainda, porque nesse caso da quarentena eu acho que é mais radical, né? Tem uma pessoa que precisa de um remédio, o remédio acabou, se ela não tomar esse remédio ela vai morrer. Será que a gente tem como passar, você abrir a farmácia agora para mim, para a gente pegar o remédio tal lá, mesmo que a norma diga não abra a farmácia? Certo? A pessoa que... Então você está solicitando um jeitinho. Essa pessoa, ela pode dizer sim e ela pode dizer não. Vai depender da avaliação que ela vai fazer da situação. E cada caso vai ser um caso. Essa é a questão. Então, ela pode ponderar totalmente a situação e dizer assim, não, eu vou respeitar a regra de não abrir a farmácia e não vou abrir a farmácia. Ela está, né, agindo, fez uma escolha. Mas ela pode, considerando a situação, dizer assim, realmente, eu vou lá e tal, passa tal hora lá, e eu te pago, enfim, aí ela dá um jeitinho para você, né? Então, no caso do jeitinho brasileiro, ninguém leva vantagem. O que acontece no caso do jeitinho brasileiro é uma análise de uma situação muito específica que não se subordina a regras universais. Mas que quando você realiza, você sente que foi ético.
Ah, isso que eu ia perguntar. Tem uma ética do jeitinho, Tem então, uma que é muito ética. contrário àquilo que você fala. A recompensa subjetiva, a recompensa espiritual, vamos dizer assim, né, humana, da pessoa que dá um jeitinho, é uma compensação ética. Ela sente que fez uma coisa boa para alguém. Mas quem dá um jeitinho não tem outro tipo de recompensa. Então não é uma troca de favores. Ah, eu te dou, eu abro para você, mas você me dá não sei o quê. Se fosse isso, não seria o jeitinho. Então existe uma gratuidade no jeitinho. Tá. Acho que foi Peraí, clara? foi clara. Mas peraí, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo de novo o livro da sua tese aqui no meio do programa. Peraí, só um minuto. Então, vamos lá, vocês estão vendo aqui, peraí que vocês estão vendo mil coisas abertas. Aqui, ó, o livro da Fernanda, que é aquela hora que ela mostrou, a gente não conseguiu visualizar muito bem, Filosofia do Jeito, onde ela conta melhor tudo isso que ela está falando aqui nesse bate-papo. Pronto, vamos lá, vamos voltar. E aí, vamos continuar. Então, e aí o subtítulo é Sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Por que o jeitinho é um modo brasileiro de pensar com o corpo? Porque nesta situação que você deu o exemplo, por exemplo, de abrir ou não abrir a farmácia, abrir uma exceção, né, para pegar um remédio na farmácia. A nosso juízo não consegue se submeter, ou não se submete, a uma regra universal. Então, essa situação me força a estar observando, presente e ponderando as forças que estão em curso naquela situação. Então, eu tenho que estar com a minha percepção, eu tenho que estar com a minha inteligência, eu tenho que estar com o meu corpo... Criatividade. É isso, e o meu corpo conectado com os outros corpos que estão movendo a situação, para que eu possa fazer a ponderação necessária e tomar uma decisão. Então, as decisões que são tomadas numa situação de jeitinho, elas não podem ser transformadas em regras universais. Elas são restritas a uma ponderação daquela situação. Então, tá, jeitinho, nós aqui brasileiros chamamos e muitas vezes usamos isso para falar como uma coisa ruim. O Aristóteles, um dos grandes filósofos da filosofia grega, ele dizia que havia um tipo de conhecimento do qual a filosofia não podia prescindir. Filosofia, para ser filósofo, você tinha que estar conectado a um tipo de conhecimento muito específico que ele chamava de froneses. O que é a froneses? A froneses é exatamente isso. São situações específicas que os fundamentos das decisões que você vai tomar não se subordinam a regras universais, a parâmetros universais, a fundamentos universais. Não se fundamentam. Esses universais não servem para situações que exigem froneses. E fronese significa exatamente isso. Ponderação, temperança. Né? Então, decidir as coisas conforme uma ponderação da circunstância, do momento. E então, não nessa época de pandemia, mais do que nunca, o jeitinho brasileiro pode ser uma coisa muito positiva, né? E aí uma vantagem, mas uma vantagem no sentido bom, de uma criatividade, de uma força que move as pessoas a serem solidárias, e aí, no meu caso específico, eu vejo isso como até uma forma de espiritualidade, porque você não vai ter nenhuma vantagem, mas você vai ajudar o outro. Isso, você vai encontrar soluções ponderando situações. Você não dá, nessa situação de froneses, que é a que acontece no jeitinho brasileiro, essa é a minha tese, isso que eu acho, isso que eu estudei, isso que eu defendo, você não consegue usar princípios, sabe? Tá, a regra é essa, então eu vou agir conforme a regra. Ou o certo, teoricamente, é tal coisa, então eu não vou me dobrar. Então, existe no jeitinho uma dobra, uma inclinação para o outro. Existe uma mobilidade sensório-motora para encontrar caminhos que não estão previstos, caminhos novos. O caminho se faz num corpo que se põe e que vai do encontro do outro, né? Então, existe uma inteligência articulada.
Ui, Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Por isso que a capa do livro é assim, toda essa espiral, para mostrar o exatamente. movimento e tudo isso, para mostrar essa ponderação, esse movimento, esse corpo que vai, enfim, que está, né, com todo o multiverso. Exatamente, essa foi uma proposta, essa capa foi uma proposta da editora, né? Eles que propuseram isso quando entenderam a ideia. E eu achei, e é isso mesmo, né? Então vamos lá, deixa eu continuar mais uma. Então, assim, quando a gente está na universidade, a gente acha a Fronese super legal, nossa, Froneses. E, não é? E aí, o Deleuze é um filósofo que evocou a Froneses de novo, a gente precisa. Porque a Fronese é um pensamento no tempo. Ela não é universal, então ela não sai do tempo. Você é obrigada a pôr a sua consciência dentro do tempo e nos movimentos dos corpos no tempo. Então, teoricamente, isso é super lindo. Mas aí, quando a gente vai para o jeitinho, o jeitinho é uma degeneração da cultura, é uma insubordinação aos princípios universais. Então, eu estou querendo trazer para o jeitinho esse estatuto da Froneses, que a gente vai precisar muito em tempos de pandemia. E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar, que é bem interessante, que até para distinguir o jeitinho de outros aspectos da subjetividade brasileira, que é a diferença entre a distinção e o jeitinho. É importante. É porque no Brasil existe muito essa coisa da distinção, não é? Sim. Os distintos, os que se sentem especiais, que são herdeiros de uma mentalidade de senhorzinho, né, que são os eleitos, os que vão para a carreata, né? É um tipo de mentalidade muito específica, né? Tipo, tudo bem, os filhos dos outros estão morrendo na intervenção do exército nas comunidades, tudo bem, é filho dos outros, não são os meus filhos. Os meus filhos são protegidos no condomínio, as áreas é bom mesmo que eliminem, né? Eles falam isso, que eliminem futuros bandidos. Eles falam essa, eu já ouvi isso. Não é um discurso que eu estou inventando agora, eu ouvi isso, os nossos filhos e os filhos deles, antes morram os filhos deles do que os nossos filhos. Sim. Né? Então, essa é uma mentalidade de distinção. Né? O jeitinho é outra coisa. O jeitinho, ele não cria essas diferenças entre as pessoas. Muito pelo contrário. O jeitinho aproxima as pessoas naquilo que, para todo mundo, é a vulnerabilidade da vida. Porque se você for uma balconista, se você for uma professora, se você for um funcionário público X, enfim, se você tiver poder com relação a obedecer a norma, ou criar uma solução imprevista quando você percebe que o outro foi pego de uma imprevisibilidade e ficou vulnerável, esse outro pode ser qualquer um, e qualquer um é capaz de dar um jeitinho, de encontrar uma solução imprevista. Então, o jeitinho, ele não cria distinção, ele cria igualdade. Ele cria proximidade, ele cria... Isso é muito bonito, ele cria a identificação entre as pessoas com relação ao fato de que somos todos vulneráveis e que as situações imprevistas podem nos atingir e que um pode ajudar o outro. Que bonito, né? É muito E aí, bonito. e Então, aí para exemplo, mim também. você está num balcão e chega uma pessoa, tem que fazer uma inscrição ou entregar uma documentação. Aquele é o último dia, tem que entregar até às 6 horas da tarde. Chega uma pessoa às 6h10, aí ela chega esbaforida, uma mulher desesperada, dizendo, olha, fui pegar um ônibus, o ônibus quebrou, estava lotado, aí começou uma chuvarada, teve enchente, diminuiu o trânsito, eu tenho 3 filhos, eu preciso entregar essa documentação hoje, porque senão eu vou perder isso, vou perder aquilo, não sei o que. Por favor, não foi responsabilidade minha, eu não estou aqui abusando, eu fui pega por uma situação que eu não esperava. Você, por favor, recebe essa documentação atrasada? A pessoa que está atrás do balcão, se ela não tiver presa, o sistema não permite, senhora, se a pessoa não estiver presa ao sistema não permite, o sistema de computador, né? O sistema não permite, minha senhora, ela pode pegar a documentação e dizer, claro, entendo muito a situação,
né, que a senhora está vivendo, eu vou ver o que eu sou capaz de fazer por você. Ou mesmo se o sistema não permitir, eventualmente ela pode dizer, olha, eu vou pedir ordem de um supervisor, vou pedir ajuda a um coordenador, vou falar com outra alçada e vou tentar resolver, né? Isso. Você tem esse jeitinho, né? Que você pode tentar várias esferas, né? Isso. Ou pode até dizer para a pessoa, em último caso, falar, olha, realmente hoje não tem jeito, já fechou, o setor parou, mas eu prometo para a senhora que a senhora chegando aqui tal horário, eu vou chegar antes e recebo isso para a senhora e dou entrada no primeiro horário. Também isso, e converso com quem pode decidir sobre isso e tal. Então, existe no jeitinho brasileiro uma questão de boa vontade. Agora, pega essa situação que eu te dei, essa mesma situação, esse exemplo, e chega uma outra pessoa com uma outra atitude. A pessoa chega assim, você não vai me atender? Então, você não sabe com quem você está falando. Eu sou fulana de tal. Isso vai gerar imediatamente uma antipatia em quem tem o poder de dar um jeitinho ou não, porque ela percebe que a outra pessoa não está vulnerável, mas está se sentindo superior, está abusando de uma distinção que ela julga ter. E aí a resposta, geralmente, da pessoa que tem esse poder é, não, lamento muito, senhora. As regras são para todos. Sim. Então, o jeitinho ele é interessante nesse aspecto, né? Legal. Agora me conta uma coisa, é só brasileiro que dá jeitinho? Oi? É só brasileiro que dá jeitinho? Tá. Então, não é só brasileiro que dá um jeitinho. Todas as pessoas têm capacidade em outros mundos, em outras línguas, em outras culturas, as pessoas chamam isso de bom senso. O Aristóteles, na Grécia, chamava de phronesis, um tipo de conhecimento que é o da phronesis, de processo de conhecimento, né, e decisório, com base nesse tipo de pensamento, situado, de acordo com analisando forças de uma situação, como phronesis. Mas o que tem de interessante no Brasil? Quando a gente criou o conceito de jeitinho, a gente afirmou isso como um valor da cultura, como algo que é cultivado. Então, a gente disse, isso é nosso. Então, diferente de outros países, de outras situações, isso é uma capacidade humana de fazer isso. Mas nós dissemos, isso é culturalmente nosso. Então, por que é importante pensar, entender isso desse jeito? Porque a gente precisa começar a valorizar melhor esse processo de conhecimento e ético inerente ao jeitinho. Isso é uma forma da gente valorizar um tipo de sabedoria nacional, que é tão diferente daquilo que, na nacionalidade, no Brasil, é o perverso, é o especial, é o distinto. Então, se de um lado no Brasil a gente tem essa perversão dos distintos, essa perversão que eu digo, esse aspecto abusivo, esse aspecto cruel, esse aspecto enganador, manipulador, de quem se considera superior, distinto, de um lado que é a herança das relações de classe, das relações abusivas da escravidão, que é a herança do machismo, que vem dessa mesma tradição, se de um lado a gente tem isso, que é terrível e que precisa ser superado, de um outro lado a gente tem o jeitinho, né? Produzindo inteligência situada, produzindo igualdade em situações bem específicas. E aí, então, como é que esse jeitinho pode nos ajudar contra o fascismo? Então, quando você pega aquele modelo, aquele formato disciplinado das tropas nazistas, nazifascistas, aquela engenharia de assassinato que eles criaram, aquela burocracia de guerra e de genocídio que eles criaram, aquilo é a ausência do jeitinho. É a ausência do jeitinho. A norma é essa. O mecanismo é esse. É uma adesão absoluta ao mecanismo. A um mecanismo fechado. Então, não há dobra, não há articulação, não há phronesis, e ninguém dá um jeitinho. Ao ponto de, os caras, quando foram para o julgamento, eles disseram, mas eu estava só cumprindo ordens.
Eu estava seguindo as regras. Ele próprio não podia Eichmann, dar um né? jeitinho. O próprio julgamento do Eichmann, né? Foi isso, né? Exato. Você colocaria seus pais, se mandassem, sim, né? É aquela história. Você ia colocar seus pais no trem? Se fosse uma ordem, né, do Führer, sim. Exato, porque eu estou obedecendo às regras. Lamento muito, as regras são essas. Então, essa subordinação demasiada à regra é uma estrutura autoritária. É uma subordinação à mecânica da coisa, a mecânica burocrática da coisa, e uma subordinação da inteligência para a reprodução. A subordinação da inteligência para a reprodução, que é a negação da inteligência. Poder se dobrar, poder encontrar uma solução nova, poder abrir uma exceção, é o uso da inteligência do tipo Phronesis. Legal. Então, qual que é a utopia, a visão de mundo inerente ao jeitinho? Sabemos que não é esse tipo de capitalismo modelo anglo-saxão, norte-americano. Sabemos que esta pandemia está fazendo com que todo o mundo repense o atual projeto neoliberal. Sabemos que se não fosse uma rede de mentiras, de fake news absurdas, e se não fosse um golpe contra o governo petista, o PT continuaria no poder por mais um tempo, né? Trazendo a social-democracia, ampliando a social-democracia. Então, por que eu estou querendo dizer com isso? Porque alguém podia dizer assim, mas o Brasil elegeu o Bolsonaro, então é esse tipo de mundo fascista que o Brasil quer viver? Né? O brasileiro quer ver? Não, Bolsonaro não teve nem metade dos votos da população brasileira. Muitos do que apoiaram já estão voltando atrás. Ele tem o apoio de uma grande minoria. E esta minoria não é a que dá um jeitinho. Essa minoria é a minoria que é autoritária, tu sabe com quem você está falando, do levar vantagem em tudo, gamadinha numa corrupçãozinha. Então, no caso do perverso, que é o caso dessa turma que está aí, eles quebram as regras em nome de uma onipotência. Eles se sentem especiais. Então, eles dão uma enrolada para quebrar a regra em nome do bem, porque são pessoas que merecem mais do que as outras. Quando, apesar da quarentena, os jovens, e tem jovens, muitos aí, saem às ruas para distribuir alimentos para as pessoas em situação de rua, isso pode ser considerado um jeitinho? Pode ser considerado um jeitinho, não exatamente, porque a palavra jeitinho fez aquilo que eu te disse, né? Ela sempre envolve a quebra de alguma regra, desde que não seja em benefício próprio, mas em benefício de quem pede na situação vulnerável. A regra não é fique em casa? Eu não sei como é que é a ponderação, não dá para saber, cada situação o juízo é diferente. Por isso que o jeitinho não dá para... Por isso que os fundamentos, né, que dão suporte para as tomadas de decisão a favor de dar um jeitinho, é por isso que não dá para submeter esses fundamentos a regras universais, porque cada situação é uma. Porque o mesmo jovem que está na tua casa e o outro que está na casa do lado vão ter fatores diferentes que vão permitir que uns de uma casa digam, eu vou ali para a rua meia hora distribuir uma marmita e tal, né, uma comida para as pessoas, e o outro vai dizer, não, eu não vou, eu vou ter que ficar em casa. Não dá para generalizar. O que é interessante, o jeitinho é não dar para generalizar. Então, o jeitinho exige a inteligência. Eu fiquei pensando, a gente tem um presidente que está dizendo que não está acontecendo nada, que tudo isso é um delírio, ontem mesmo andou na rua, entrou em mercadinho. Isso não é jeitinho, né? Isso é abuso, é um abuso. Uma imprudência, é o contrário, é uma coisa autoritária. Ele é tão fechado no mundinho dele que ele não consegue se dobrar nas situações. Existe dobra, ele quer impor o mundo dele ao momento. Adoro essa frase. Impor o seu próprio mundo ao momento.
Então, ele nega o tempo, ele vive sempre num outro mundo idealizado e tal, que não correspondem aos fatos. As suas ideias não correspondem aos fatos. Então, diante de um presidente assim, algumas pessoas, alguns governadores, criaram uma articulação entre eles para conseguirem. Então, apesar de a regra dizer os governadores se submetem ao governo federal, ao presidente, eles encontraram uma saída para não se submeter a essa regra e resolver uma situação real que o presidente está negando. Então, fizeram aquele acordo entre governadores, articulados com Rodrigo Maia, para resolver situações, apesar do presidente. Então, um grande jeitinho nacional. Você que nos acompanhou, esse é o canal Paz e Bem. Nós estamos falando sobre a filosofia do jeito com a Fernanda Carlos Borges. Ela tem um canal também, que é o Filosofia em Movimento. Se você puder, curta, compartilhe os vídeos daqui do nosso canal e do canal dela, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então, aqui tem algumas coisas. Nós temos o programa Mulheres e Mitos, que é esse aqui que está publicado aqui no canal, que é toda sexta-feira, às 17 horas. Um beijo grande. Um beijo grande a todos.